Fala, meu querido, chegamos com a segunda questão aqui da prova da Unifesp 2009, questão essa da prova de física. Traz aqui para gente uma questão sobre diagramas de fase e é um tema que é delicado na hora que você está estudando a calorimetria, né? Então vem passo a passo que a gente poder te ajudar e também está essa questão está lá na apostila do pH, no módulo 5, vem trazer para você essa solução. Vem com a gente para você entender o que vai ser feito e por que que o porquê das alternativas, quais estão certas, quais estão erradas. É uma questão puramente teórica, viu? Não tem nenhum desenvolvimento matemático nela, só analisar aqui o nosso diagrama de fase e aquilo que ele está sendo cobrado no enunciado. Falando então, então a sonda Fênix, lançada pela NASA em 2008, detectou uma camada de gelo no fundo de uma cratera na superfície de Marte. Nesse planeta, ó, essa aqui é a frase importante. O gelo desaparece nas estações quentes e reaparece nas estações frias, mas a água nunca foi observada na fase líquida. Isso explica que aconteceu o fenômeno da sublimação, né? Que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, sem a passagem nesse meio tempo pelo estado líquido. Então é possível, então ele está mostrando aqui que está acontecendo. Ele não é observada a fase líquida, sendo a passagem do sólido para o gasoso e depois do gasoso para o sólido, que acontece aqui é o gelo e depois ele desaparece. O ato de desaparecer aqui é que ele virou vapor, então eu não consigo captar isso na região do planeta. Com o auxílio do diagrama de fase da água, analise as três afirmações seguintes. Ele pede para você ver quais são as verdadeiras. Primeira, o desaparecimento e reaparecimento do gelo sem a presença na fase líquido sugere a ocorrência de sublimação. Perfeito, né? Então, a sublimação, para quem não lembra, né? Vamos colocar até aqui para você, já que a gente tem um espaço legal aqui, a gente tem que a passagem do estado sólido aqui para o estado gasoso, você deve ter aprendido aí no ensino fundamental que esse nome, né, que a passagem do estado sólido lá para o estado gasoso tem um nome e ele é chamado de sublimação. Quando você está lá no Fundamental 2, fica, às vezes o aluno fica um pouco confuso, como é que vai ser o mesmo nome, né? E aí muitas das vezes se falava que era o nome da ressublimação. Mas a ideia aqui é que tanto faz você colocar como sublimação como ressublimação. Tanto a passagem do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido, não sei se eu inverti aqui, mas ambos significam que é a passagem da sublimação. Então está acontecendo esse fenômeno que é graças a essa mudança do estado sólido direto do estado sólido para o estado gasoso, chamado de sublimação. Então, o desaparecimento e reaparecimento do gelo sem a presença da fase líquida sugere a ocorrência de sublimação. Tanto nessa passagem quanto na outra, também a gente pode colocar que aqui ocorre nas duas situações a sublimação. Fechou. Na segunda. Então a primeira está verdadeira aqui para a gente sem problemas. Na segunda, se o gelo sofre sublimação, a pressão atmosférica local deve ser muito pequena, inferior à pressão do ponto triplo da água. Vamos pegar aqui onde é o ponto triplo. Ó. O ponto triplo da água, ele até indica para a gente, está uma pressão de 4,579. Veja que a passagem, quando ela sofre sublimação, eu vou estar a uma pressão aqui que deve ser pequenininha, abaixo disso, inferior à pressão do ponto triplo. Nessa passagem, a gente vai ver que vai acontecer esse fenômeno dele passar do estado sólido para o estado de vapor. Quando eu tenho a uma pressão constante, né, então ele vai fazer essa passagem de sólido para vapor a uma baixa pressão, abaixo da pressão de 4,579. Então, se o gelo sofre a sublimação, a pressão atmosférica deve ser muito pequena, inferior à pressão do ponto triplo, isso é verdade, né? Então ela tem que ser uma pressão bem pequenininha. E essa aqui é uma análise gráfica, não tem muito o que a gente fazer além da teoria e mostrando aqui para você. Agora, no segundo trecho, na 3, o gelo não sofre fusão, e é o que ele está falando, ele vai passar direto do sólido para o líquido, porque a temperatura no interior da cratera não ultrapassa a temperatura do ponto triplo. Eu vou colocar aqui agora a temperatura no ponto triplo para termos essa relação aqui, ó, né? E a ideia que a gente tem aqui não está justificada nisso, porque eu posso ter a uma temperatura baixa, mas a uma alta pressão, eu poderia ter aqui, segundo o gráfico que ele apresenta, ó, está vendo aqui, eu poderia ter essa transformação nessa passagem aqui, ó, nessa passagem de uma alta pressão e mesmo sob
uma temperatura baixa, mas uma alta pressão, haveria uma passagem do sólido para o líquido. Por exemplo, essa passagem aqui. Então, só para você entender, o gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera não ultrapassa a temperatura do ponto triplo. Veja essa condição. Eu consigo até ultrapassar, mas sob alta pressão você teria a passagem do estado sólido para o estado líquido. E aí conseguiríamos fazer isso. Então, essa não é justificativa. Então, ele não sofre fusão porque a temperatura no interior não ultrapassa? Não. É por conta que possivelmente a pressão no interior da cratera ela é abaixo de 4,579, o que impede essa passagem do estado sólido para o estado líquido nesse modo. Tá bom? Então a gente diz que essa alternativa aqui está falsa e essa alternativa diz que apenas a 1 e a 2 estão corretas. Chegamos nesse item D. Então, só para a gente fechar aqui, o gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera não ultrapassa a temperatura do ponto triplo. Poderia até ultrapassar essa temperatura desde que fosse sobre pressão muito grande. Eu poderia fazer essa passagem no estado sólido para o líquido e nós conseguiríamos até sem problemas aqui conseguir. Só que sobre baixa pressão, essa passagem aqui, né, iria direto do sólido para o vapor. Então chegamos na alternativa D. Espero que você tenha entendido esse item. Se você ficou com alguma dúvida nesse tema, traz essa pergunta para a gente. Não deixe de deixar seus comentários aqui. Se você não está inscrito aqui, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar ao mundo de gente está estudando a parte do diagrama de frase. Grande abraço e até a próxima. Valeu!